Boa noite, bem-vindos a mais um dos nossos encontros do PGM Online. É um prazer recebê-la aqui na minha casa, é um prazer estar aí na sua casa para mais um desses nossos momentos juntos, dessas nossas conversas na intimidade do lar, guiados pelo Espírito Santo de Deus, conversando sobre a Palavra de Deus, na companhia de Jesus. É um prazer podermos ter esse momento em família, esse momento juntos para compartilhar a palavra. Não perca tempo. Aproveite esse momento que você está na sua casa, que você tem estado com a sua família, dentro de casa, ao seu lado. E estude a palavra de Deus em família. Estude a palavra de Deus com os seus, com seu filho, com sua filha, com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seu esposo, com a sua esposa, com a sua família. Porque eu tenho certeza que será bênção para a sua casa. Amém? Nós estamos numa caminhada, nessas nossas conversas semanais, nós temos construído uma caminhada sobre o livro de Salmos. Nós temos lido e estudado a cada semana um capítulo diferente. E nessa caminhada, nessa nossa construção sobre o caminho do justo, a gente chega hoje ao capítulo 21. Já são 21 semanas em que nós temos visto Deus presente, cuidando de nós e cuidando das nossas casas. Mas antes de ler o capítulo 21, eu quero deixar um recado para você. Você que ainda não faz parte dos nossos pequenos grupos, mas nos acompanha, meu número está aparecendo aqui embaixo agora. Eu te convido a mandar uma mensagem, entrar em contato e dizer que você quer participar de algum dos nossos pequenos grupos, dizer que você se sente interessado em estar se envolvendo mais com os nossos pequenos grupos. E nós teremos todo o prazer do mundo em te encaminhar para algum dos nossos pequenos grupos. Os nossos pequenos grupos são locais de encontro, de compartilhar pedidos de oração, de compartilhar oração, onde podemos ter comunhão com nossos irmãos, com nossos amigos, onde podemos compartilhar estudos bíblicos e aonde nós podemos nos fortalecer nesses dias. Então, são importantíssimos, porque além de termos a nossa comunhão aqui no virtual, além de termos a nossa comunhão na conversa que estamos tendo semanalmente sobre o livro de Salmos, nós também podemos ter a comunhão com os nossos amigos e com os nossos irmãos nos pequenos grupos. Então fica o meu recado, fica o meu convite a todos vocês para virem participar. Não importa de onde você seja, não importa como seja, eu te convido a fazer parte dos nossos pequenos grupos e a estudar a Palavra de Deus junto conosco, a aprender junto conosco sobre o livro de Salmos e a estreitar relações, a ficar bem pertinho, bem juntinho, a aproximar mais ainda a nossa comunhão. Amém? E agora eu te convido à leitura do capítulo 21 de Salmos, que é o nosso estudo de hoje. O capítulo 21 ele é composto por 13 versos, mas a gente vai ler apenas alguns desses versos. A gente vai ler a parte A, que são os primeiros 7, e a gente vai conversar sobre os que a gente leu e sobre os que a gente não leu, mas que são complemento do que a gente leu. Vamos à leitura, eu te convido a ler junto comigo. O rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhe dás. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Tu o recebeste, dando-lhe ricas bênçãos em sua cabeça, e puseste uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste vida longa e duradoura. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória, de esplendor e majestade o cobriste. Fizeste dele uma grande bênção para sempre e lhe deste a alegria da sua presença. O rei confia no Senhor. Por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será
abalado. E agora eu te convido a pular lá para o verso 13. Se exaltado, Senhor, na tua força, cantaremos louvores, cantaremos e louvaremos o teu poder. Vamos ler só esses versos e a gente vai conversar. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre o capítulo 21 de Salmos é que ele é uma continuação do nosso estudo de semana passada. Na última sexta-feira a gente conversou aqui e a gente falou sobre canção, porque o povo estava indo para uma guerra, eles estavam caminhando para a guerra e eles cantavam canções de vitória, canções para dar ânimo às pessoas que estavam indo para a guerra. E nessas canções eles falavam que tem certeza que Deus lhes dará a vitória. A canção do povo de Deus sempre é essa, sempre foi e sempre vai ser. Nós temos certeza que Deus nos dará a vitória. Nós temos certeza que Deus estará conosco e é Ele que nos manterá firmes em meio à batalha e após a batalha. E eles vão para a guerra. E eles lutam na guerra e eles vencem a guerra. E agora eles voltam da guerra. E quando eles voltam cantando o Salmo 21. Então o Salmo 21 é uma canção de pós-guerra. É uma canção de exaltação à vitória que Deus já deu. Se no 20 é uma canção do que Deus vai fazer, do que pela fé nós acreditamos que Deus vai fazer, o 21 é uma canção daquilo que nós sabemos que Deus já fez. Então é uma canção de gratidão. É uma canção aonde nós adoramos e exaltamos a Deus por aquilo que Ele já fez. Mas o título do Salmo, o título do estudo de hoje, diferente de semana passada, não vai ser canção, vai ser força. O título de hoje é força. Por que força? Porque me chama muita atenção que o capítulo 21 começa com a força e termina com a força. No verso 1, o rei se alegra na tua força, ó Senhor. No verso 13, se exaltado, Senhor, na tua força. Então, o título de hoje é esse, força. E agora, o que tem a ver a história de um rei, há sei lá quantos anos atrás, que venceu uma batalha, com a minha vida hoje, com a vida dos meus filhos, com a vida da minha família? O que isso tem a ver comigo? Com a minha vida, que estou vivendo no século 21, em 2020, no meio de uma pandemia global. O que isso tem a ver comigo? É isso que a gente vai conversar a partir de agora. Porque a gente vai tirar o exemplo do rei, o exemplo do salmista para nos inspirar. E a primeira coisa, no verso 1, que a gente precisa entender é a humildade. Porque eles foram para a guerra, eles venceram a guerra e eles voltaram da guerra. E a primeira coisa que o rei, o general, quem estava à frente da batalha, quem conduziu o povo à vitória, fala, é que ele se alegra na força do Senhor e não na dele próprio. A felicidade dele estava na força do Senhor e não na dele. A felicidade do salmista, ou a felicidade do justo, ela está presente no Senhor. É no Senhor, na força do Senhor que somos felizes, e não na nossa própria força. Isso é uma lição para a gente, a primeira lição para a gente, no capítulo 21. É a humildade. A humildade de reconhecer que eu não sou nada. Eu não tenho condições. Ah, mas eu fui vitorioso nessa situação. Ah, mas nessa situação eu consegui sobreviver, eu consegui ter vitória, eu consegui sair bem. Mas não foi pela minha força. Não foi pelo meu braço. Não foi pela minha sabedoria, pela minha condição financeira, não foi pela minha família, não foi por nada, além da força do Senhor.
O rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua exaltação pelas vitórias que lhe dás. É uma lição de humildade para a gente. A gente se alegra na força do Senhor. Pelas vitórias que Deus nos dá. Não é a vitória que eu conquisto. Não é a vitória que o meu esforço conquista. Não é a vitória que o meu diploma conquista. Que o meu estudo, que a minha faculdade, que a minha capacidade, que a minha habilidade, que o meu conhecimento, que a minha influência conquista. Não são essas vitórias. Porque toda vitória que o povo de Deus tem, é Deus que dá. É essa a nossa fé. A vitória que temos, a temos porque o Senhor nos deu. Não temos porque em nós mesmos conseguimos algumas coisas. Inclusive, eu ouso falar com vocês que tomara a Deus que em nós mesmos a gente nunca consiga nada. Porque a pior coisa que pode acontecer com a nossa vida é se a gente conseguir alguma coisa fora de Deus. A gente vai começar a ficar bobo, a achar que a gente pode, que a gente é grande, que a gente sabe e que a gente faz e que a nossa vitória depende da gente. E não depende. A sua vitória não depende de você, depende de Deus. Por isso a sua alegria não está em você, está na força do Senhor. Porque é Ele que nos dá a vitória. E essa é a primeira lição: o servo de Deus, o justo, quem faz parte do povo de Deus, jamais se acha vitorioso. Jamais se acha grande. Jamais se acha capaz. Porque sempre vai reconhecer, por maior que seja a vitória, sempre vai reconhecer: essa vitória não pertence a mim, pertence ao Senhor. Essa conquista não pertence a mim, pertence ao Senhor. Esse diploma não pertence a mim, pertence ao Senhor. Este emprego não pertence a mim, pertence ao Senhor. Por isso eu faço da melhor forma possível, porque é dele. E é ele que me concedeu. Amém? Essa é a primeira lição. Agora a gente vai para a segunda lição, que é no verso 2. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Esse verso 2 a gente precisa parar um pouquinho para entender. Como assim Deus concedeu o desejo do coração do salmista? Como assim Deus está concordando com tudo que o salmista está falando? Não é que Deus serve a nós. Não é que Deus estava servindo o salmista e tudo que o salmista pedia, Deus atendia como se Deus fosse obediente ao salmista. Não é isso. Não é isso. É que o salmista não é egoísta. É que o servo de Deus, é que o justo, aquele que caminha com Deus, quem faz parte do povo de Deus, não é egoísta. Por que Deus concede os desejos do coração do salmista? Porque os desejos do coração do salmista não diziam respeito a ele mesmo, diziam respeito a todo o povo. Qual era o desejo aqui em questão? Que Deus desse livramento a todo o povo. Que Deus cuidasse de todo o povo. Que Deus permitisse que todo o povo fosse livre, fosse saudável, fosse bem. Então, quando a gente lê aqui que Deus concede o desejo do coração, Deus lhe concede o desejo do seu coração e não rejeita o pedido dos seus lábios, a gente precisa entender qual é o desejo do coração do salmista e qual é o pedido dos seus lábios. É um pedido para si mesmo? É um pedido: Deus, eu quero, porque eu preciso, porque é para mim, porque é meu. É um desejo voltado para ele mesmo. Deus, eu preciso ter mais, eu preciso ser mais, eu preciso ser maior, eu preciso estar acima dos outros, eu preciso... Ou é um desejo voltado para o todo? Deus, nós precisamos. Nós estamos com medo, então nós precisamos que o Senhor nos dê a vitória. Deus, não deixe o teu povo perecer, o teu povo passar fome. Deus, não nos deixe sofrer. É uma noção de comunidade. Eu não sou
o povo de Deus sozinho, eu sou parte do povo de Deus. Então, se algum dos meus irmãos sofre, eu também sofro. Então os meus pedidos, a minha oração jamais será egoísta. Assim como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Pai Nosso, pão nosso, perdão nosso, não é meu, não tem nada meu. Não é para mim, não é só a minha coisa, minha vontade. Não, são pedidos comunitários. São pedidos que Deus atende. Porque Deus atende porque sabe que não são egoístas. Sabe que não são apenas voltados para quem pede. Então, a segunda lição que a gente entende é que o servo de Deus é alguém que não é egoísta. Ele é humilde, ele reconhece que ele mesmo por si mesmo não tem capacidade, é Deus que faz, a força é de Deus e não a dele. E ele não é egoísta. Ele sabe incluir os outros nas suas orações. Porque a oração que certamente Deus atende, eu tenho certeza, é a oração que é feita por todos e não por um. É a ideia de justiça. Porque justiça, segundo a palavra de Deus, é quando todos desfrutam de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Isso é justiça segundo a palavra de Deus. É quando todo o povo está desfrutando de tudo que Deus é. Vida, esperança, paz, amor, harmonia, felicidade, alegria, tranquilidade, segurança. Todos estão desfrutando de tudo que Deus é. E tudo que Deus doa. Recursos materiais, saúde, moradia, todos alimento, todos estão desfrutando de tudo que Deus está doando, porque todas essas coisas pertencem a Deus e Ele nos dá. Então o justo clama por justiça. E qual é a justiça? Todos desfrutam de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Essa é a justiça segundo a palavra de Deus. Então, quando a gente lê aqui no verso 2 que Deus concede o desejo do coração do salmista e não rejeita o pedido dos seus lábios, a gente precisa entender que esse desejo do coração é a justiça e o pedido dos seus lábios é pela justiça. Essa é uma marca do justo, uma marca na vida do justo. O justo, ele vive a partir da justiça. Amém? Ele nunca pensa apenas em si mesmo. Ele vai sempre pensar no bem comum. Ele vai sempre desejar que todos estejam bem. Ele vai sempre orar para que todos estejam bem. Amém? E a gente vai seguir no texto. Tu recebeste dando-lhe ricas bênçãos e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Verso 3. E aí vem uma pergunta para vocês. O salmista está falando aqui que quem colocou a coroa na cabeça do rei foi Deus. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Quem coroa o rei? Quem? Quem que coroa um rei? Quem coloca uma coroa na cabeça do rei? Quem está acima do rei. Correto? Quem nos coroa é quem está acima de nós. Novamente é uma lição de humildade do salmista, nos ensinando que o que somos, somos porque Deus nos fez. Sabe, a sua profissão, lá no seu trabalho, você é lá o que Deus te fez para ser. Ah, mas então eu não posso melhorar, eu não posso mudar de cargo? Sim, pode. Pode, deve melhorar. Na medida do possível, à medida da honestidade. Mas nós não somos autossuficientes. Nós não somos, o povo de Deus tem isso bem nítido na sua mente. Eu não sou aquilo que eu lutei para ser, aquilo que eu me fiz. Não, eu sou aquilo que Deus me fez. Quem me coroa ou quem me intitula, quem me reconhece é Deus.
Eu vou até usar um termo diferente. Quem me avalia é Deus. E é Deus que vai me dizer se eu sou ou se eu não sou. E o que eu sou e o que eu não sou. É Deus que vai te dizer se você é e se você não é. E o que você é e o que você não é. Por isso a gente precisa ficar bem atento à voz de Deus. Porque é novamente uma lição de humildade. Nós não somos aquilo que achamos que somos. Nós somos aquilo que Deus diz que somos e pronto, acabou. A gente não pode ficar se movendo nessa terra como o mundo se move, achando que podemos alguma coisa por nós mesmos, achando que o nosso muito falar, o nosso muito fazer, o nosso muito qualquer coisa vai influenciar Deus para que Deus concorde conosco ou para que Deus nos faça o que a gente quer que Ele faça. Tu recebeste dando-lhe ricas bênçãos e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Quem nos coroa é o Senhor. Ele está acima de nós. E Ele está olhando a nossa vida e é Ele que vai determinar o que seremos e como seremos. É uma questão de humildade e confiança. E aí, indo para o final já do estudo de hoje, Ele te pediu vida e tu lhe deste vida longa e duradoura. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória, de esplendor e majestade o cobriste. Para quem a sua vida aponta? O salmista pediu vida a Deus e Deus deu vida ao salmista. E o salmista deixava claro isso. Tudo que o salmista fazia, ele fazia guiado por Deus. Ele fazia orientado por Deus. Toda a vida do salmista era uma vida de alguém que vivia apontando para quem era o Senhor da sua vida. Toda a vida do justo é uma vida que vive sendo apontada para a justiça, para Deus. Para quem a sua vida tem apontado. Quando as pessoas olham para a minha vida, para a sua vida, eles reconhecem Deus, eles olham e falam, olha, a vida daquela pessoa aponta para Jesus. Aponta para Deus. Ou a nossa vida simplesmente aponta para nós mesmos. Olha como eu sou grande. Olha as coisas que eu faço. Olha só as coisas que eu sei. Para quem a sua vida e a minha vida tem apontado. Para quem a nossa vida tem apontado. Isso é muito importante a gente saber, porque isso vai definir muita coisa. E às vezes a gente se engana. Às vezes a gente acha que está apontando para Deus e a gente fica assim, olha, porque eu sei, eu ensino, eu falo e eu conduzo e eu sou o exemplo e eu sou e eu. Isso não é apontar para Jesus, isso é apontar para mim. Olha, graças ao que eu fiz, agora o outro conhece a Jesus. Agora o outro caminha com Jesus, porque eu ensinei, porque eu fiz, porque eu consigo. Isso não é apontar para Jesus, isso é apontar para si mesmo. Isso é olhar para si mesmo e falar, olha, eu sou mais importante que Jesus. A minha sabedoria é mais importante que Jesus. A minha fala é mais importante que Jesus. A minha ação. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque a vida do justo, ela não é guiada por si mesmo. A vida do justo é guiada sempre por Deus. Então a vida do justo sempre vai apontar para Deus. Para quem a nossa vida está apontando. Se somos justos, a nossa vida não aponta para a gente. Se eu sirvo a Deus, a minha vida não aponta para mim mesmo. Nunca. E para encerrar, o verso 7. O rei confia no Senhor, por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado.
A vitória do justo, ela se dá por meio da fé. O justo não vence no grito. O justo não vence na inteligência. O justo não vence na briga, na marra. Não vence nos esquemas, no estratagema, na corrupção, na manipulação. O justo não vence dessa forma. O justo vence pela fé. O justo, ele caminha com fé. Tem até uma canção, não sei se você já ouviu essa canção, Andar com Fé, eu vou que a fé não costuma falhar. Eu não lembro quem era o cantor, acho que Gilberto Gil, é mais ou menos isso. O justo anda com fé, porque a fé não falha. Por isso o justo vence. E por isso os inimigos, que são coisas que moram dentro dele mesmo, são vencidos pelo Senhor, são abatidos, são dominados pelo Senhor. Sabe, os desejos maus, a mentira, a maldade, a perversão de qualquer forma, seja ela de qual tipo, tudo de mal que tem dentro da gente, que às vezes tenta nos convencer a ir para longe de Deus, o velho homem que tenta gritar dentro da gente para poder falar, me solte, faça a sua própria vontade, pare de servir a Deus. Esses inimigos, eles são vencidos por Deus na vida do justo. Por isso o justo confia na força do Senhor e jamais na sua própria. Por isso o justo louva e se alegra na força de Deus e não na sua força. Então o que a gente aprendeu hoje? Humildade, não ser egoísta, ser guiado por Deus, ter uma vida que aponta para Jesus e vencer pela fé. O justo anda pela fé, porque a fé não costuma falhar. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que Deus te dê uma semana de paz, uma semana de vitória. Que Deus esteja com você, te guiando, te conduzindo. E até a próxima semana, se Deus quiser, para mais um dos nossos encontros do PGM Online. Uma conversa sobre a Palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo na presença de Jesus, na intimidade do nosso lar. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem com Deus.